Nós vamos ler alguns versículos. E diz assim: como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como os lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, as aves do céu e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora vamos lá para Gálatas, capítulo 3, e o verso 28, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? O tema das irmãs é feminismo versus feminilidade, ou vice-versa. Mas o feminismo, né, segundo a história, foi um movimento que começou, um movimento até justo, porque elas queriam igualdade de direitos, né? Igualdade, tinha algumas questões que existiam. Começou como um movimento até justo, até como, olhando assim, um movimento que ele era sincero no que ele queria fazer socialmente. Mas de lá para cá, as coisas foram, tanto é que existiram as ondas do feminismo, né? 3 ondas, que eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu acredito que vocês tiveram um dia com palestras, né? Onde Deus fez coisas tremendas e o Espírito Santo vai trabalhar daqui por diante com aquilo que vocês receberam. Mas a ideia de que as mulheres são iguais aos homens, ela não é uma ideia feminista. Ela é uma ideia cristã. Não foi o feminismo que criou essa ideia de que nós, mulheres, somos iguais aos homens. O apóstolo Paulo disse isso muito antes, muito tempo atrás. O apóstolo Paulo, quando ensinou que em Cristo, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, nem masculino, nem feminino, que todos somos um em Cristo. E em Cristo não há diferença. Em Cristo não há nada que venha para confrontar ou para ser maior ou menor, porque nós somos um, maior é Ele, porque é tudo dele, para Ele e por Ele. Então, o apóstolo Paulo, ele disse isso há quase 2 milênios, antes das pessoas e dos direitos das mulheres aparecerem. Paulo já vinha dizendo: olha, vocês não são melhores nenhum
é melhor que o outro, nem o homem nem a mulher, porque a partir do momento que vocês receberam a Cristo, vocês se tornaram um, vocês fazem parte de um só corpo, do qual nesse corpo a cabeça é Jesus. Então, o feminismo não é uma ideia, essa ideia de que somos todos iguais, mulheres e homens, não é uma ideia do feminismo, nem de nenhuma luta social, mas ela veio do próprio Cristo, através do apóstolo Paulo para nós aqui. E a ideia de que as mulheres são iguais, não é uma ideia iguais aos homens, não é uma ideia feminista. Então, quando você encontrar alguma engajada, né, empoderada, que vier te dizer, mas nós queremos justiça, não queremos diferença, porque nós lutamos para que não haja diferença entre homens e mulheres. Fala para ela, hello, oi, querida, isso aí, a gente já sabe há muito tempo, porque teve um homem que surgiu por este mundo e tratou todos como iguais. E foi ele mesmo que trouxe essa ideia que o Espírito Santo colocou no coração e na mente dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e estes nos ensinaram dizendo que nele, naquele que é o cabeça da igreja, naquele noivo, não há judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem nem mulher, porque todos nós somos um nele. Então as feministas é que tentam levar o crédito por algo que é fruto do evangelho, por uma ideia que é fruto do evangelho, trabalhando o seu caminho para a cultura como uma levedura, né? Através de um pão. Então, nós, como mulheres cristãs, nós precisamos parar, né? E não deixar as feministas agirem como se de alguma forma elas que estivessem alcançando a nossa igualdade. Porque nós que temos Cristo, nós que somos de Cristo, nós temos que entender que essa sociedade não convertida a Ele, eles nunca trataram bem as mulheres. Essa sociedade que muitas das vezes influencia troca de papel, porque a Bíblia diz que a igreja, nós os cristãos, somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós é que estamos aqui como tempero para este mundo. Só que, infelizmente, nos últimos dias, este sal não está sendo tão sal. E tem se deixado influenciar por ideias, por conceitos, por pensamentos que vão contra o padrão que Cristo determinou para a sua noiva. Então, você pode falar, nossa, né? Às vezes meu pastor fala assim para mim, nossa, Vera, você é esquerdista, você, né? É feminista. Eu falei, eu acredito que as mulheres, nós como mulheres, nós temos que ter os mesmos direitos sociais, de salário, de ir e vir. Mas eu entendo também que como mulheres de Deus, servas do Senhor, nós também temos um papel, e esse papel não é pequeno, esse papel não é tão simples assim. Então nós precisamos entender que muitas das vezes eu tenho amigas feministas, ativistas, viu, irmãs? Ativistas de, sabe, coisas assim que eu olho para elas falam, mas você é crente, você não pensa como a gente, né? E eu sou professora, e principalmente no meio da educação, nós vamos encontrar muito isso. E às vezes a minha fala se conflita com a fala de algumas delas, né? E aconteceu isso, sabe que professor, ele compra tudo, né, gente? Porque na escola vai lá o povo vender queijo, a gente compra, vender doce, vender roupa, vender vassoura, rodo, forma, ou porque a gente não tem muito tempo.
E um dia foi uma senhora lá, levou uma arara cheia de roupas, né? E uma amiga minha, que não é cristã, mas ela conhece a palavra. As meninas pegaram um vestido, né, um vestido que, além de ser aquele vestido assim mais clamando por justiça, era muito curto e tinha uns decotes assim muito ousados, né? Aquela coisa que você olha assim e fala, não é para uma mulher cristã. E aí a mulher falou assim, nossa, você que tem esse corpinho, né? Esse vestido ia ficar ótimo em você. Aí duas já gritou de lá. Não, porque aí ela falou assim, não, mas jamais meu marido permitiria que eu saísse com uma roupa assim. Quando ela disse isso, gente, falei, agora vai apanhar, coitada. Porque aí a mulherada começou, imagina, se eu fosse você, aí é que eu comprava mesmo. Aí é que eu ia vestir mesmo. Quem que o seu marido... E começou aquela guerra tal. E aí a outra falava assim, nossa, mas experimenta pelo menos para a gente ver. E ela se sentiu constrangida e vestiu aquele vestido. E aí elas começaram a jogar confete. Nossa, imagina, se o seu marido não quiser, aí que você tem que pôr mesmo. Para ele saber, para todo mundo saber e tal, né? Aí ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, aí eu disse assim, ô Flávia, se você sabe que seu marido não vai gostar, não compra. Para que eu falei isso? Mas logo você, porque eu sou assim, né, gente? Eu sou meio doida assim, né? Mas você, Vera, me admira. Você é uma mulher assim, professora de história. Como você está assassinando a história? Eu falei, gente, eu simplesmente entendo que você não precisa arrumar uma confusão por conta disso. E falei, a Flávia sabe disso. Você quer mesmo esse vestido? Ou você está indo pela cabeça aqui das... Ela falou, achei mesmo que não é bom para uma mulher casada, né? Sei que ficou aquilo e durante muito tempo eu fiquei ouvindo aquilo, né? Não, precisa perguntar para o marido dela se ele vai deixar. Eu falei, tá bom, gente, se ele deixar, tudo bem, se não, vai depender também, né? Mas essa ideia de feminismo, muitas das vezes, algumas mulheres têm comprado essa ideia, mas num sentido totalmente contrário ao que diz a palavra. E a palavra de Deus, ela não diz que nós temos que ser iguais, porque não somos iguais. Nós não somos iguais em essência. Nós não somos iguais em estrutura física. Nós não somos iguais no padrão que Deus escolheu para nós. Então, nós precisamos parar de deixar que alguns conceitos aí agirem como se de alguma forma eles é que estivessem alcançando a nossa igualdade. Então nós precisamos dizer com toda a autoridade que nos é dada pelo poder do Espírito Santo, dizendo, olha, ninguém conquistou nada, quem conquistou algo para nós foi Jesus Cristo, quando Ele foi para a cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ali Ele conquistou a nossa liberdade para adorá-lo. Eu não deixo de fazer algo, não é porque eu não sou livre. Eu deixo de fazer justamente porque eu tenho liberdade em Cristo para escolher o que é para a sua glória. Aleluia. Nós cristãos acreditamos que as mulheres e os homens são iguais no sentido cristão da palavra, mas não é essa crença, ela não é um compromisso com o feminismo nenhum. E nós vamos ver daqui por diante, esse tipo de discurso ele vai aumentar. Acreditamos que nós somos diferentes dos homens, e eu também não queria ser igual em algumas coisas, amém? Portanto,
que nós precisamos entender como mulheres de Deus é que precisamos ser mantidas nos padrões do que faz uma mulher excelente. Olha bem para essa irmã, para essa mulher que está aí do seu lado. Olha bem para ela. Ela tem algo, que ela é uma mulher admirável e de alto alcance. Ela é uma mulher que foi feita, ao mesmo tempo que ela é tão igual, ela é tão diferente. Porque às vezes a gente brinca, né? O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Muita gente brinca assim. Mas a verdadeira liberdade de uma mulher está do outro lado, que é de uma obediência humilde e pequena. Esse portão, essa diferença, essa divisão, leva a uma grandeza na nossa vida inimaginável. Porque, e vai nos levando para um lugar onde essa diferenciação também, que foi dada por Deus, entre os sexos, ela não é ofuscada, mas ela é celebrada onde as nossas desigualdades, elas são vistas como essenciais para a imagem de Deus. Porque Deus nos criou como auxiliadora, como ajudadora. E muitas das vezes, como aquela também que sustenta, né? Uma nossa irmã disse aqui que seu esposo faleceu em 2007. E de lá para cá, ela tem sido a cabeça do seu lar. E acima dela, Jesus é o cabeça principal. Quantas mulheres têm tido que, ou por algo, uma questão de falecimento, doença, ela tem que tomar as rédeas de uma casa, e nem por isso ela vai se sentir tão superior aos homens, mas ela entende, principalmente aquela que teme a Deus, ela sabe que acima dela está o Senhor dos Senhores. Então, para a imagem de Deus, masculino é masculino e feminino é feminino. Como duas metades que foram idênticas, mas que se manifestam na imagem essa diferença. Mas quando Deus nos olha, Ele diz, olha, não se preocupem, porque para mim não tem mais judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem macho, não tem fêmea. Vocês são enxergados através do meu Filho Jesus Cristo, e vocês são um nele. Então, o feminismo pode até estar na moda nessa cultura moderna, mas o padrão libertador de Deus para a feminilidade centrada em Cristo é mais poderoso, é mais contracultural do que qualquer coisa que a sociedade possa sair divulgando. A joia que é a mulher de Jesus, a mulher cristã, a mulher que tem a Cristo. E como mulheres cristãs, nós não somos chamadas para sermos feministas. Em vez disso, nós somos chamadas para sermos cristãs. Nós somos chamadas para sermos mulheres de Deus. Você não precisa se aderir a nenhum movimento para ter um título ou para ter um nome, porque você já tem um nome sobre você, que é uma serva do Senhor, a mulher que teme ao Senhor, que a Bíblia diz, esta será honrada. Aleluia! No mundo de hoje, não demora muito para perceber que a agenda da feminista moderna não é a agenda de Deus. E como mulheres cristãs, nós precisamos entender isso. Isso não nos diminui. Isso não nos deixa por baixo. Mas a pergunta que muitas vezes algumas fazem diz, porque a mulher cristã, ela não é livre. A mulher cristã,
é presa, esse dia eu precisei explicar o que é submissão. Porque submissão é estar debaixo de uma missão. Que missão é essa? Nós, como mulheres casadas, a mesma missão que o nosso esposo. Ah, mas eu não tenho marido, então a tua missão é a missão de Deus para você. É a missão que Cristo determinou para você agora. Então vamos dar uma olhada, irmãs, alguns exemplos da Bíblia. Esther, que é uma mulher admirada, né? Ao invés de usar o seu poder para manipular os outros, ela se virou para Deus e contou com seu empoderamento e ajuda. Ruth, que era uma pária sem oportunidade de dinheiro, sem posses ou respeito, quando ela acompanhou a sua sogra naquela terra estrangeira, não foram as táticas femininas, nem feministas, nem manipuladoras que ganharam o coração de Boaz, mas foi a atitude de rendição. Abigail, no julgamento, ela não cedeu ao pânico. Ela teve a oportunidade ali, irmãs. Eu conheço mulheres que Nabal já estaria morto antes mesmo de Abigail chegar lá no acampamento de Davi. Ela já ia chegar, né? Quantas histórias nós não vemos disso? Então, mas ela usou a sabedoria para apelar ao rei e trouxe sanidade para uma situação que estava fora de controle. É para isso que você foi chamada, para trazer sanidade para aquilo que está fora do controle, para apaziguar aquilo que está em guerra, para trazer à memória aquilo que Deus fez na tua vida e na vida da sua família. Você foi levantada por Deus, não para ser superior ou inferior, mas para ser usada de maneira especial, de maneira estratégica, de maneira poderosa nas mãos de Deus. Aleluia! Nós precisamos entender que hoje a mulher ela exerce um papel influenciador tão grande, que nós não precisamos estar acima de nada, porque nós temos Cristo na nossa vida. Você já tem a Jesus na sua vida, e a agenda dele para você é uma agenda que é Ele quem vai fazer com que você faça a diferença. Não é necessário que compremos nenhuma ideia. Cada uma dessas mulheres que eu falei tomou medidas ousadas para aquela época. Cada uma delas teve que ter atitudes contraculturais para aquela época. E tiveram resultados que mudaram a história, que colocaram cada uma delas na história. E outras mulheres também, a mulher do fluxo de sangue, que poderia ter sido morta se fosse descoberta, mas quando ela invade um espaço que segundo a lei não era dela, que invade um espaço que segundo a cultura e o costume daquela época não era um espaço para ela, ela não tinha fala naquele momento. Mas quando ela atravessa a multidão, crendo no seu coração, que se apenas ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada, ela não seria apedrejada, ela não seria morta. A partir do momento que ela toca e ele para e diz, quem me tocou? E depois que ela se apresenta, ele diz, olha mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, não sou eu, quem sou eu? A mulher samaritana, que também não tinha nenhuma posição naquela cultura. Posso descer? Uma mulher
que tinha que vir num horário diferente, para não ser oprimida, para não ser discriminada, para não sofrer nenhum tipo de preconceito, e ela vai num horário esquisito buscar água, e chega alguém para conversar com ela, um judeu, e esse judeu não fez qualquer julgamento contra essa mulher. Ele não a diminuiu em nenhum momento. Ele não, como eu sei que eu já vi pessoas fazerem isso, já presenciei situações assim, de um homem chegar para uma mulher e dizer: coloque-se no seu lugar, aqui você não tem lugar de fala. Mas Jesus não fez isso. Ao contrário, o seu diálogo com aquela mulher traz a ela esperança, traz a ela conforto, e ela sai dali de cabeça erguida e chega na sua cidade como uma evangelista. Então é isso que Deus quer para nós mulheres nesses últimos dias. É que nós tenhamos um lugar de fala, mas como mulheres de Deus, mulher que serve a Cristo, mulher que pode, sim, ser empoderada, mas o poder que nós temos sobre nós vem do Espírito Santo. Isso sim é ser uma mulher empoderada nos dias de hoje. É uma mulher que é cheia do Espírito Santo, é uma mulher que teme ao Senhor, é uma mulher que vai buscar resposta na oração, é uma mulher que busca instrução na palavra, é uma mulher que confia no que a Bíblia diz, é uma mulher que confia no que Jesus disse. Isso é empoderamento. Isso é uma mulher empoderada. É você poder, no meio do vento, no meio da tempestade, você levantar a sua voz e dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem de nenhum movimento, o meu socorro não vem de nenhuma manifestação, o meu socorro não vem de nenhuma instrução política, não vem de nenhuma contracultura, o meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra. Nele eu posso confiar, aleluia. Isso é ser uma mulher empoderada. E a feminilidade é a mulher ser tão forte, mas poder também se vestir de uma fragilidade santa. E sabe que eu estou falando isso para vocês? Nós estamos lá no meu grupo de mulheres, nosso grupo de mulheres, num propósito de 30 dias de oração pelo esposo. E cada dia tem um propósito. E teve um dia, nesse propósito, que o propósito me pegou. Falei: Jesus, porque você vê 30 dias de oração pelo marido, né? Muitas pensam: vamos orar para ele, Jesus salvar, para ele se converter, para ele ficar menos canguinha, né? Que eu chamo canguinha, para ele ficar mais assim, mais assado. E nesse dia, a pastora, que é um livro, né? Que tem de uma pastora chamada Adriana. E nesse dia ela fala assim, ela tem uma voz muito doce, né? Ela diz: irmãs, hoje nós vamos orar pelo nosso marido, para que ele seja o líder da nossa casa, para que ele seja o provedor, porque muitas das vezes ele não está sendo o sacerdote, porque nós não deixamos. Falei: vixe. E eu me vi naquilo, porque quantas das vezes
Eu, fui criada ali muito independente, muito dona de mim, comecei a trabalhar muito cedo, eu me sentia independente, eu achava que tudo eu tinha que resolver, que eu era a mina. E quando eu sempre, eu queria, eu ia e comprava, eu queria, eu ia e não comprava, eu devolvia. Eu saía de manhã trabalhar com uma roupa, eu fui secretária durante 10 anos, e às vezes eu saía de manhã com uma roupa, voltava com outra, porque durante o dia eu não me senti bem. E assim, peitava, Mas aí a gente se casa, com um ser ali maravilhoso, glória a Deus, que foi criado de uma maneira totalmente diferente da sua, que teve uma mãe lá que ele ia para o banheiro sem toalha, sem cueca, e gritava de lá, mãe! E a mãe vinha e trazia, aquele ser que chegava em casa, mãe, o que tem para comer? Ah, bem filhinho, tem isso e isso. Quer que a mãe põe para você? E a mãe botava para ele a comidinha, Era aquele ser, que falava, mãe, esse mês não vai dar para me ajudar, porque vou comprar uma moto, vou fazer um... Ah, não, tudo bem, filho. Você trabalha para você. Aí você casa com esse ser, que essa abençoada mulher criou. Aí, gente, primeiro mês é uma benção, Novidade. Não é? Como é lindo. E meu marido, eu já fui casada uma vez, meu marido era cristão, meu ex-marido, nasceu em berço evangélico, foi embora, disse que queria conhecer o mundo, as mulheres, queria conhecer a bebida à noite, e foi fumar maconha, foi cheirar cocaína, foi sair com garota de programa, foi embora. E passou um tempo, eu me casei novamente. E o meu marido também foi esse pepechinho tapambai. Sabe que a mãe fazia tudo. E quando a gente se casou, vamos fazer 17 anos de casados esse ano. Meu primeiro casamento eu fiquei casada há 3 anos. E aí, algumas coisas, irmãs, oh Deus, primeira semana, assim, uma vez eu fazia uma comida, e ele, minha sogra, aliás, a mãe dele, que é falecida, era banqueteira. Então imagina, a negrona. Aí eu fiz macarrão, fiz maionese, meus filhos, fiz tudo ali. Aí eu falei, fiz assim, falei, você não vai comer? Ele disse para mim, não. Falei, por quê? Ele falou, não combina. Irmãs, ó. Falei, não combina. Peguei o prato, tirei da mesa. Onde você vai com esse prato? Falei, não combina. Sabe a mulher, a Vera, feminista, Imagina, homem não manda em mim. Se não quiser comer, não come, querido, vai comer no restaurante. Só que aí Deus, irmãs, tem uma maneira toda especial de lidar conosco. Já estou terminando, irmãs. E Deus começou a tratar. E eu, professora, dava aula em, se não me engano, era 4 escolas. Meu marido ficou desempregado.
E aquilo começou a me irritar. E tudo eu achava que era eu. Não, eu estava assim, gente, estava dando lugar mesmo, sabe? Dando lugar para o outro, não para Deus. E aquilo estava me tornando assim uma pessoa insuportável. Eu ia comer, aí eu falava assim, nossa, que bom, né? Tem manteiga, né? Por que tem manteiga? Porque eu comprei. Ah, sabe por que você está tomando Coca-Cola? Porque eu comprei. Sabe a mulher? Era o macho alfa, né? Era eu. E aí Deus resolve mudar o quadro. E eu sentia que ele se sentia humilhado. Irmãs, eu falei um dia assim, teve uma convenção na nossa igreja, eu falei, hoje, olha, olha a petulância da mulher. Falei, olha aqui, Jesus, de hoje não passa. E ele ficou, irmãs, 8 anos desempregado. Não ficou parado totalmente, que ele não é esse o feitio dele, sempre fazendo um bico aqui e ali. Não, mas eu queria que ele trabalhasse registrado, eu queria que ele trabalhasse com o que eu quisesse, sabe? Aquela se tornou algo assim, eu falei, hoje eu vou mandar embora, Senhor, não quero mais. Fui para aquela convenção, e o culto lá, vocês olham assim, a missionária velha é uma benção, né? Comece um sal comigo para saber, não era isso não, viu, gente? Ainda estou em construção. Mas aí, começou um mover, assim, sabe aqueles mover, pastora, que Deus visita a igreja, e eu era uma das líderes, sentava lá na frente. Quando eu vi aquilo, eu estava tão na carne, mas tão, sabe, que eu falei, peguei e levantei. Falei, eu que não vou ficar aqui não, daqui a pouco vem esses vasos aí, profetizar para mim, e hoje eu vou dar na cara de um vaso, desse jeito. Isso foi em 2006, 2007. Aí passou, eu saí, fui lá para o fundo na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu esqueci que eu tinha deixado a minha bolsa lá na frente. Só que nisso, um pastor Celso, chegou para mim e falou assim, que o povo já me conhecia, né? Falou assim, missionária, queria falar com a senhora antes de falar com o Marquinhos, né? É que eu estou vendo lá um trabalho para ele. Falei, pastor, se for registrado, tudo bem. Agora, se não for, nem precisa falar. Aí ele, tá bom, missionária. E nisso eu lembrei da bolsa, falei para a irmã, pega minha bolsa lá que eu esqueci. Ela falou, não, vai lá pegar você. Aí eu fui. Quando eu abaixei para pegar minha bolsa, que eu levantei, tinha um rapaz chamado Michael lá, me abraçou. Me abraçou, gente, e começou. Olha, mulher, ai de ti se deixar o meu. Ai de ti se largar aquele que eu coloquei ao teu lado, para crescer junto com você. Grande vai ser o preço. Eu chorei. Passou um tempo, Deus fechou as portas para mim. Porque no estado tinha aquela coisa do categoria O, né? Dos professores contratados, que tinha que ficar 200 dias no final do ano. Eu entrei nessa 200ª e não consegui, perdi as inscrições, e Deus abriu as portas para ele. E antes disso tudo acontecer, acho que no último mês que eu estava trabalhando, uma irmã me ligou. Ai, Verinha, ora comigo, tal. Falei, amém, vamos orar. No que eu estou achando que eu vou orar por ela, ela começou, Vera, Deus está falando para dizer assim, que você não tem deixado seu marido ser o provedor. Falei, lógico que não, ele não está trabalhando, quem vai ser o provedor? Ela falou, só que independente de quem está trabalhando, o dinheiro não é seu, o dinheiro é nosso.
quando você receber, você tem que pegar e decidir com ele o que você vai fazer, porque você está tirando do seu marido o poder que Deus deu a ele de ser o provedor. Não importa que o dinheiro não venha do trabalho dele, mas ele é o cabeça do lar que Deus colocou, e você está impedindo o agir de Deus na vida do seu marido. E aí fechou as portas para mim e abriu para ele. E aí eu fui aprender que a mulher, ela é para estar ao lado. Vou ficar de pé, irmãs. Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação assim. Uma situação em que você olha e fala: meu Deus, como que a gente é tão diferente, fomos criados de maneiras tão diferentes. E às vezes nós, como mulheres, é que muitas das vezes tiramos daquele que está ao nosso lado o direito que Deus deu a eles de exercer o sacerdócio, de exercer a provisão, de exercer a autoridade. Ah, mas irmão, meu marido, ele não tem atitude nem iniciativa, mas Deus também te deu inteligência para trabalhar como uma mulher sábia, para levantar e para despertar nele essa autoridade que Deus deu. E é algo que não é fácil, porque as ideias, elas vão entrando na nossa mente. O mundo está aí, o mundo jaz no maligno, cheio de ideias soprando na nossa mente. Ah, você vai comprar algo, mas meu marido não ia achar isso legal. E aquela voz te diz: mas quem é teu marido para mandar em você? Ele é teu pai? É você que trabalha, a maior parte do dinheiro vem de você. Mas o dinheiro não é seu, é nosso. As decisões não são suas, as decisões são tomadas por nós. É algo difícil para quem foi criado de maneira independente como eu mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo. E muitas das vezes eu ainda erro, mas aí o Espírito Santo chega a me dar uma chacoalhada, e eu digo: filho, me perdoa. Ele não devia ter falado assim. Ele falou: fazia tempo que você não falava isso, né? Eu falei: me perdoa. E a mulher cristã, a feminilidade está em reconhecer quem ela é, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer a sua fragilidade, e em Cristo ser mais que vencedora. Em Cristo saber que Deus é quem vai dirigir, é quem vai instruir. E muitas mulheres têm se casado hoje em dia com essa ideia de que eu não vou obedecer a ninguém, eu não vou estar por baixo de ninguém. Imagina homem mandar em mim, imagina meu marido dizer o que eu vou vestir. E elas vêm com essa ideia, e você vê aí casamentos durando. Nós tivemos pessoas na igreja mesmo, né, Karina? 3 meses, 6 meses. Por quê? Porque ele deixou toalha, porque ele deixou sapato, porque ele não quis comer algo, ou porque ele não tinha um dinheiro para comprar o que ela queria. Só que a mulher que teme ao Senhor, diz a Bíblia, essa será louvada. E o teu temor ao Senhor deve ser maior, muito maior do que a tua razão. O teu temor, o nosso temor ao Senhor tem que ser maior, muito maior do que o meu direito, o que eu acho que eu tenho direito, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É saber que muitas das vezes eu tenho que perder para ganhar lá na frente. Muitas das vezes eu tenho que abrir mão do meu eu, do meu ego, da minha ideia, para honrar quem Deus colocou ao meu lado. É muito fácil separar. Eu vivi essa experiência. Ele simplesmente foi embora. Mas eu tenho aprendido que
feminismo e feminilidade não cabem na agenda de Deus sem que Cristo seja o centro das nossas vidas, o centro do nosso casamento, o centro das nossas atitudes, o centro do nosso ministério, o centro de tudo aquilo que eu sou em Cristo. E a primeira coisa para termos vitória é entender quem nós somos em Cristo. Olha para sua irmã e diz: quem é você em Cristo? Quem é você? Irmã, não é fácil. Se você tivesse tido essa, né, como eu tinha, eu digo tinha porque Deus tem trabalhado na minha vida. Mas o mundo aí está aí para lançar na nossa mente. Mas hoje, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo pensamento contrário, toda atitude, todo sopro, toda voz contrária na nossa mente, querendo deturpar o padrão de Deus para mim, para você, como mulher, como esposa, como mãe, como mulher de Deus. Seja repreendido tudo aquilo que vem contra, para deturpar, para desestruturar, para desestabilizar, para dizer que você tem direito, para dizer que você tem mais direito. Não, não, o Espírito Santo é quem governa no nosso lar. Oh, aleluia. Oh, labachore canaracia. Entenda como o Senhor disse assim: olha, eu te coloquei ao lado dele, minha querida. Sabe para quê? Para que você o ajude a entrar no céu. Ah, mas eu não sei por que nós estamos juntos. Você está junto porque Deus, aleluia, determinou isso lá na eternidade, lá no céu. E Ele disse: você é tão diferente, mas é tão igual, porque você vai ajudá-lo nesse testeca. Nerabia sorecandere. Quando eu ouvi isso, a responsabilidade caiu sobre os meus ombros. Sabe por que você é tão diferente? E muitas de vocês que estão aqui nesta noite sabem que existe uma força, mas que ela não vem como para fazer de você superior a ele. Mas é uma força que Deus colocou diferente em você, estrategicamente, para ajudá-lo a chegar aonde Deus quer que ele chegue. É preciso de você. Você não está ao lado de quem você está por acaso. Você não está ao lado de quem você está sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Você está aí como arma estratégica de Deus para a salvação, para o Labacanahai, para a operação do milagre de Deus, ministerialmente, materialmente na vida dele. Sabe o que é isso? É entender que eu estou onde estou, porque aprove Deus me colocar para ser ajudadora, auxiliadora, mulher, aleluia, que seja a honra e a coroa do meu marido. A mulher que entra na brecha, na braica, na yashadarahássia. Oh, que com sabedoria, aleluia, na oração Deus vai fazer maravilhas. Oh, mas você não conhece o meu marido. Mas você não sabe quem é aquele homem. Nem quero saber. Eu sei que Deus conhece.
E se Ele colocou você ao lado dele, é porque Ele precisa de você e você precisa dele. Oh! E Deus vai nos ensinando. Hoje de manhã, porque Ele faz assim, Ele recebe, se Ele receber R$1.000, Ele fica com 900, Ele me dá 990 e fica com 10. Pois Ele fica me pedindo, aí eu fico regulando. Aí essa semana, depois de tudo esse alvoroço em casa, aí hoje Ele falou assim para mim, você tem, olha só irmãs, oh Deus é bom, viu? E o diabo não presta. Ele falou assim para mim, você tem R$60? Aí eu, para quê? Para que você quer R$60? Ele, então, mas eu vou te pagar. Eu falei, não quero saber se você vai me pagar, eu quero saber para quê. Aí eu brinquei, né, falei para ele, não vou te dar não. Aí ele saiu, não, tudo bem. Porque meu marido é uma benção, né, a Karina conhece. Eu brigo sozinha, irmãs. Eu falo sozinha, ele me ignora. Ele fala pro meu filho assim, concorda, filho. Fala que tá bom. Aí eu já teve vezes, eu falei assim, você não vai responder? Você não vai reagir? Você não vai falar nada? Briga comigo, responde. Ele fala assim, fia, cada um tem a vera que merece. Mas aí depois eu mandei o Pix para ele, né? Falei, filho, tá aí. Ele falou, por isso que eu te amo. Eu falei, eu também te amo. Mas meu amor não é cego. Mas eu entendi hoje que nós juntos somos mais fortes em Cristo. Você, Deus tem algo assim tão tremendo, pastora. Sabe? Eu via, daqui sua mão, Deus colocando fogo nas suas mãos. Oh Deus, vai repreendendo agora todo levante contra o ministério da tua filha. Todo levante, Senhor, contra o ministério dela e do seu esposo. Oh Deus, a responsabilidade é tão grande e às vezes ela sente o peso, mas o Senhor diz assim, eu te ajudo a caminhar. Eu te ajudo a caminhar. Eu via Deus usando, sabe quando Deus coloca uma ideia assim na sua cabeça e de repente eu via o pastor vinha com a mesma ideia. Aí, sabe, até algo assim cômico no sentido assim, falava assim, não, mas a ideia foi minha. E Deus trabalhando algo aqui nesta igreja, que Deus diz assim, já está no meu coração também, e eu vou dar condições para realizar e para fazer, diz o Senhor. Aquieta o teu coração, os recursos surgirão. E Deus é bom. Quem aqui o esposo ainda não é cristão? A irmã lá? A irmã aqui? Amém. Eu queria que vocês agora, nós vamos orar. Pastora, vem cá, que a pastora é a mulher que está à frente aqui do ministério. Às vezes, na nossa ânsia de querer que as coisas se concretizem logo, nós às vezes adiantamos, né, o passo, passamos à frente de algumas coisas. Mas eu achei lindo quando a irmã que testemunhou aqui, que Deus usou o esposo dela para ela ser dizimista. E eu já ouvi tantas coisas aí de mulheres serem aconselhadas quando o marido não é crente. Mas
Importa você obedecer a Deus e não ao homem. E não é bem assim. O pastor, quando minha mãe se converteu, o pastor disse para ela assim, ela falou assim, ai, mas meu marido tem dia que não quer que eu vá para a igreja, o que eu faço? O pastor dela disse, você senta no sofá e fica com ele assistindo televisão. Porque eu estou fazendo a obra. E enquanto você estiver ali sentada com ele assistindo televisão, ou só ficou para ir deitar, começa a apresentar ele. Levanta a tua mão aí, querida. Agora fala o nome do teu esposo e diga, Senhor, está aqui, diga o nome dele. Quem? O meu é Marco Antônio. E Deus me ajuda a ser bênção na vida dele, a ser canal de bênção, para trazer ele para o teu evangelho, para o teu reino, porque eu creio, Senhor, que as promessas na minha vida vão alcançá-lo, aleluia. Então eu vou ser bênção na vida dele, eu serei como Abigail, eu serei como Esther, eu serei, aleluia, como Ruth, porque eu creio na palavra, aleluia, e a palavra diz que as bênçãos me alcançarão a vida dos meus filhos, alcançarão a vida do meu esposo, oh Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. E diga assim, ó, a partir de hoje, tudo é nosso. Amém? A gente vai perguntar bem, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? E com todo o jeitinho que a mulher tem, ele vai dizer assim, você que sabe. É uma bênção quando isso acontece. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs. E eu sei que Deus está a caminho da tua casa. O Senhor está a caminho da tua casa. O Senhor diz, continua crendo, continua adorando, continua pondo as mãos, põe a mão no travesseiro e diz, ó Senhor, Ele é teu, Senhor, Ele é teu. Oh Senhor, apazigua o coração, Senhor, acalma os sentimentos, Senhor, tira todo o peso, em nome de Jesus. O Senhor diz, grande será o reboliço. Quantas das vezes tu já não quis jogar tudo para o alto e dizer, segue o teu rumo que eu vou seguir o meu. Mas o Senhor diz assim, porque você tem me obedecido, eu vou te honrar. Eu vou te honrar, diz o Senhor. Eu vou te honrar, porque a tua vida está diante do meu altar, e eu vou entrar. Aquele coração lá é meu, diz o Senhor. Continua testemunhando, continua dizendo, Deus falou, Deus me disse, Deus vai fazer a baixadácia, e Deus vai colocar algo nas mãos dele, e quando ele contar para você, você vai dizer, eu não disse que Deus é fiel? Aqui é o teu coração. A minha mãe orou muitos anos, mas o meu pai partiu salvo. O meu pai partiu salvo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Deus vai te dar força para caminhar. Se tiver óleo de unção, pede para a pastora. Leva um pouquinho. Aí você passa nas mãos e
diz assim: vem cá que eu vou te dar um abraço. É mistério, e Deus começa a agir na tua fé, através da tua fé, através da tua atitude. Oh, pega o óleo da unção, leva com a fé, passa na mão. Quantas das vezes eu fiz isso com meus filhos? Eu pegava aquele óleo de unção, eu abraçava, e eu dizia: Deus é teu, não é da droga, não é do crime, não é da bebida, não é da prostituição, não é do adultério, não é, Senhor, é teu. Tenha fé nesta noite para ter uma atitude de mulher que teme ao Senhor. Entra na tua casa com autoridade e diga: aqui é terreno do céu, aqui, oh, na Rabacanda, é território do céu. Oh, esse é o empoderamento que Deus quer te dar. Esse é o poder que Deus quer colocar nas tuas mãos. É você com autoridade, que é no nome de Jesus, com sabedoria da mulher de Provérbios. É você dizer: Senhor, é teu, tudo é teu. Você pode crer comigo nesta noite? Oh, eu vejo aqui diáconos, pastores, oh, evangelistas. Eriaço. Eu cama na biacha de ravaciar. Oh, o Senhor diz assim: eu vou transformar o pranto em alegria. Eu vou te dar vestes de alegria, diz o Senhor. Oh, Deus entra onde você não pode entrar. Ele põe as mãos onde você não pode pôr as suas. Os pés dele se colocam onde os teus não podem se colocar. O Senhor diz assim: mulher, usa a tua fé, usa a tua boca para adorar ali, porque o louvor vai quebrar cadeias ali. O Senhor diz: até aqui o diabo foi até onde ele quis, mas ele só chega até onde Deus permitir. Creia nisso. Começa a declarar dentro do teu lar: chega de sofrer na Rabacanai. Olha, você está somatizando coisas no teu corpo. É dor que você não sabe de onde vem. E o Senhor diz: essa dor é de alma. Mas eu, na Rabacana Rabachai, como guerreiro forte, vou entrar no meio daquela casa e vou mostrar que grande eu sou. Aquieta o teu coração. Receba cura. Cura no corpo. Cura nas tuas emoções. Cura na tua mente. Oh, Satanás tem só na tua mente. Olha, é do nada que vem a tristeza, é do nada que surge a angústia, e você diz: Senhor, eu acordei bem, por que eu estou assim agora? O Senhor diz: olha, eu expulsando e quebrando o dardo inflamado do maligno contra a tua mente, contra o teu coração. Você não vai se tornar uma mulher amarga, porque o Senhor é a tua alegria, o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua justiça, o Senhor é o teu advogado. Ele é juiz na tua causa e Ele age com justiça no tempo certo.
certo.